Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de gerência de arquivos por parte do sistema operacional. Então a gente vai falar sobre estrutura de discos, gerenciamento do espaço em um disco, espaço livre, espaço ocupado, desempenho do sistema de arquivos, e eu vou explicar para vocês o conceito de RAIDs, ou estruturas de disco em RAID. A gente vai falar também sobre a necessidade e como é feita o backup de arquivos dentro de um sistema, por parte de um sistema operacional. E a gente também vai conversar sobre análise de consistência dos dados e dos arquivos em um sistema de arquivos. Bom, um disco rígido, ele é dividido em trilhas. O número de trilhas depende muito do dispositivo. Dependendo do tamanho do dispositivo, ele pode ter um número de trilhas diferentes. Cada trilha, por sua vez, é dividida em setores. E o setor é a menor unidade de informação que pode ser lida ou escrita em um disco. Nesse momento, vocês podem ficar um pouco confusos, porque até então a gente tem falado, principalmente quando a gente falou sobre gerência de memória, de que a unidade de transferência entre a memória principal e o disco era no tamanho de blocos. Blocos são unidades menores do que setores. Por isso, eu preciso de um driver, uma aplicação que seja capaz de agrupar esses blocos até ter um tamanho de um setor e escrever esse setor por meio do controlador do disco no disco rígido, certo? Então, para acessar um setor, essa menor unidade de um disco, eu tenho que informar o prato, a trilha e o setor desejado. Um disco rígido ele é formado por vários discos que estão todos centrados no mesmo eixo, tá? E quando a gente fala prato, é exatamente esse disco físico, tá? Se eu tenho vários discos, eu preciso identificar qual é o disco, qual é a trilha e qual é o setor da trilha, tá? As cabeças de leitura, né, que leem os pratos e, por consequência, em última análise, os setores, tá? São deslocadas até a trilha correta e o setor correto. Esses braços são braços mecânicos, tá? Se assemelham um pouco ali com o braço de uma vitrola antiga, né? Eu tenho o disco, eu tenho uma vitrola, um cabeçote que se movimenta e se desloca até encontrar a posição que ele gostaria de ler. Esse braço, ele é uma parte mecânica do disco. É uma das partes que faz com que os discos... é um dos principais culpados pelo fato de que discos são muito lentos, tá? Além disso, o próprio eixo onde estão todos os pratos precisa ter atingir uma velocidade de rotação para que ele possa ser lido, tá? Esse tempo a gente chama de tempo de seek, tá? O tempo de busca para que esse cabeçote se movimente até chegar à trilha e o setor desejado, tá? O cabeçote da face correta, e quando eu digo face correta é porque cada prato tem um cabeçote com duas leituras, tá? Cada braço, desculpa, tem dois cabeçotes, um de leitura em cima e embaixo, tá? E o cabeçote do setor desejado é ativado e é lido, né? Para esperar até que o setor desejado, de fato, passe por debaixo do cabeçote, a gente chama isso de tempo de latência, um nome bem genérico. Mas a soma do tempo de seek e o tempo de latência dá o tempo para que eu comece a ler um dado de um disco. Então perceba que um disco ele é um dispositivo mecânico lento e que se justifica o fato de que o tempo de acesso a ele é muito alto, tá? Então normalmente a unidade de disco é formada por vários discos sobrepostos, é o que eu falei, vários pratos, tá? E um cilindro é uma outra unidade. Um cilindro é a sobreposição de cada um desses discos. É como se fosse um círculo que sobrepõe todos esses discos. Isso é um cilindro. Dentro de um cilindro eu tenho a trilha, o setor e o prato de cada um desses espaços, tá? Então eu não preciso... Um conceito interessante do cilindro é porque eu posso... tenho vários cabeçotes de leitura, eu tenho vários pratos, né? Eu posso colocar dados sequenciais dentro de um mesmo cilindro. Por quê? Porque aí eu vou fazer com que o meu cabeçote de leitura, quando ele para, ele esteja lendo
várias posições consecutivas que estão em diferentes pratos dentro de um mesmo cilindro, né? Logo, não é necessário deslocar as cabeças para acessar as trilhas de um mesmo cilindro. Então isso é muito interessante para a gente diminuir o tempo de SIC. Tá? Então aqui tem uma figura mostrando tudo aquilo que eu falei. Tá? Perceba que eu tenho esse braço mecânico aqui, eu tenho esses braços de leitura e esses quadrados que vocês estão vendo aqui são os cabeçotes de leitura. Percebam que eu tenho 2 cabeçotes de leitura para cada um dos pratos. Os pratos são esses discos que vocês estão vendo. Percebam essa marcação em azul claro aqui, ó, que demonstra o que é uma trilha dentro de um prato. Eu tenho diversas trilhas circuncentradas no mesmo prato, tá? E cada uma das trilhas é seccionada em setores. Observe esse setor em destaque aqui, por exemplo. Certo? Então, quando eu faço um acesso a um disco, eu tenho que identificar o setor. O setor é a menor unidade. Tá? E esse setor está dentro de uma trilha que está dentro de um prato. E esse cabeçote aqui precisa se ajustar, precisa estar alinhado com esse setor para poder realizar a leitura. Para isso, ele conta com que esse eixo aqui tem essa rotação correta para poder chegar no ponto em que se deseja fazer a leitura. Então, a latência de acesso é o tempo médio de acesso que é dado pelo tempo de SIC mais a latência média, ou seja, o tempo para girar o braço de leitura, e a latência média que é o tempo de rotação do eixo, do cilindro, do prato, né, para que ele chegue no setor desejado. Discos mais rápidos levam em média 5 milissegundos e discos mais lentos 15 milissegundos. Perceba que eu estou falando aqui da ordem de milissegundos. Dentro dos processadores, lembrem sempre que a gente está falando da ordem de nanosegundos. Então são ordens de grandeza a mais, né? Nanosegundo, microsegundo, milissegundo. Isso aqui é milissegundo. Então são ordens de grandeza mais lentos, tá? Então o tempo médio de acesso de entrada e saída é o tempo médio de acesso, mais a quantidade de bytes que precisa ser transferida, mais o overhead do controlador. Né? O controlador do disco, que é aquela aplicação, seja em hardware ou em software, que sabe como ler cada setor do disco, certo? Então, discos são unidades bastante lentas por causa dessa necessidade de lidar com partes mecânicas, por exemplo. Isso que vocês estão vendo aqui é um exemplo do primeiro disco rígido comercial criado pela IBM. É um modelo que tinha apenas 5 megabytes. Percebam que você dá para ver até os eixos e os cilindros dele abertos aqui, tá? Com 5 megabytes, 50 pratos de 24 polegadas, são esses pratos aqui, e o tempo de acesso era igual ou menor do que 1 segundo. Então uma ordem de grandeza ainda acima do que esses números que a gente tem falado até então. É claro que hoje em dia a gente conta também com discos chamados de SSD. SSD significa Solid State Disk. Tá? O SSD ele é uma tecnologia que se aproxima muito mais de tecnologia flash, tá? Tecnologia de memória flash, do que de discos rígidos. Toda essa parte mecânica que a gente mencionou até agora é completamente ausente quando a gente fala de discos SSD. Isso já, por si só, já é uma grande vantagem em termos de tempo de acesso, latência. É sim uma memória não volátil, assim como os discos. É mais confiável que os discos rígidos, exatamente porque não tem partes mecânicas que possam ser quebradas e que possam ser desgastadas. Tá? É claro, mais caro do que os discos rígidos em termos de preço por byte. E pode ter um tempo de vida mais curto, sim, não por causa do desgaste de partes mecânicas, porque não tem, mas pelo fato de ser baseado em memória flash, que tem um limite de número de vezes que podem ser escritos, certo? É claro que ele termina tendo menor capacidade, até pelo seu custo, é muito mais rápida, e, como eu já mencionei, não tem partes mecânicas. Agora, como que a gente faz para gerenciar esses dispositivos? Gerenciar o espaço em disco livre, ou espaço em disco ocupado, se eu quiser fazer uma busca, ou se eu quiser fazer uma cópia dos dados. Então, como vocês viram, né, os tempos de acesso dos discos podem, se não forem SSDs, podem ser muito altos. Então, eu preciso também ter consciência de que o gerenciamento desses discos precisa ter não só consistência e corretude, mas precisa ter também otimização em tempo de acesso.
Então, o espaço em disco ele pode ser administrado como uma sequência contígua de bytes ou uma sequência de blocos, que não são necessariamente contíguos. Então, eu volto para aquela questão que a gente estava falando na última aula, onde eu posso organizar os arquivos na forma de bytes contíguos ou como blocos. Aqui, da mesma forma, o disco como um todo ele pode ser armazenado, administrado como uma sequência de bytes ou como uma sequência de blocos. Tá? O tamanho do bloco. O tamanho do bloco é uma decisão de projeto muito sensível. Né? Lembrem sempre que o tamanho do bloco vai definir o tamanho da transferência de informações entre disco e memória. Então eu tenho que escolher um número aí. Esse número pode ser muito pequeno, esse número pode ser muito grande. O tamanho do bloco ele tem alguns candidatos quando é feita essa decisão de projeto. Pode ser o setor, a trilha ou o cilindro, que já são unidades básicas dos discos rígidos. No entanto, perceba que eu mencionei que o tamanho do setor, da trilha e do cilindro varia de um fabricante para outro, varia de um disco para outro pelo seu tamanho também. Então não é muito interessante a gente ter um tamanho de bloco, ou seja, a unidade de transferência do disco para a memória, sendo alguma coisa que varia de acordo com o disco que eu estou utilizando, com o fabricante, por exemplo. Então não é uma coisa muito interessante. O que eu tenho que levar em consideração é que sempre há uma relação de compromisso entre o desperdício de espaço versus a taxa de transferência de dados. Tá? O que eu quero dizer com isso é, dependendo do tamanho do bloco, ele pode ser grande demais, de forma que demore muito a trazer ele. Mas eu também posso ter blocos muito pequenos que terminam causando desperdício de espaço devido à fragmentação interna, certo? Se eu tiver fragmentação externa, no fim das contas, né? Eu posso ter um desperdício de espaço aí. Então eu posso ter tamanho dos arquivos também, né? Que é uma coisa que vai determinar o tamanho do bloco. No Unix, né, há muito tempo atrás foram feitos vários experimentos, né, e observou-se que a mediana do tamanho dos programas do Unix é de 2K. De repente isso pode ser uma métrica interessante para determinar qual é o tamanho do bloco que eu vou utilizar. Tá? Então no Windows e em outros sistemas científicos também foi feita uma análise parecida. Observem esse gráfico, tá, pessoal? Esse gráfico, observem que ele tem duas curvas, tá? Essa curva cheia, que vocês estão vendo, que é diferente dessa curva tracejada aqui, ó, é uma curva que relaciona o tamanho do bloco, e aqui vocês estão vendo que o tamanho do bloco varia de 0, passando por 128 bytes, 256 bytes, 1 KB, até 16 KB. E isso daqui diz respeito à taxa de dados, essa cheia aqui. Então está escrito aqui taxa de dados. A gente vai olhar então para esse eixo aqui, vertical, onde eu mostro a taxa de dados em kbytes por segundo. O que é que esse gráfico, essa linha cheia está me dizendo? Está me dizendo que dependendo do tamanho do bloco, se o tamanho do bloco for muito grande, a taxa de transferência também vai ser muito grande. Por quê? Porque quando eu transfiro, vou ler dados do disco, se esses dados estiverem uns seguidos dos outros, de forma contígua, sequencial, é melhor para mim, porque eu não preciso ficar indo e voltando em diferentes partes do disco, como a gente já conversou. Ficar indo e voltando em diferentes partes do disco significa mexer o cabeçote e mexer o eixo que gira os pratos que fazem parte do disco. Quanto menos eu mexer neles, melhor. Então, se esses dados todos estão contíguos, então é bom para mim. A maneira que eu faço para ter todos esses dados contíguos é transformando o tamanho do bloco para alguma coisa muito grande. Então é a razão pela qual nesse gráfico aqui, ele aumenta proporcional ao tamanho do bloco. Quanto maior o tamanho do bloco, maior a minha eficiência na taxa de transferência dos dados do disco. Porém, percebam que essa linha tracejada aqui correlaciona o espaço utilizado do disco com o tamanho do bloco. Se eu tenho blocos maiores, o meu percentual de utilização do espaço em disco diminui. Eu vou começar a ter muito desperdício. Enquanto que se eu tiver aqui o tamanho do bloco menor, eu vou ter uma taxa de utilização maior. Por que isso acontece? Imagine que eu tenho um arquivo
eu tenho um sistema onde o meu tamanho de bloco é de 16K, que é esse que está aqui no final do gráfico. É 16K. Isso significa dizer que a menor unidade no meu sistema é de 16K. Vocês viram no slide anterior que fizeram um estudo e a média do tamanho dos programas no Unix era em volta de 2KB. Pois bem, se eu faço com que 16K seja a minha unidade mínima, um bloco, significa que não importa se o meu arquivo tem apenas 2KB. Ele vai ocupar 16KB de espaço. Então eu tenho esse problema com a fragmentação interna dentro do bloco. Eu vou ter um desperdício aí de 14KB. Certo? Então a razão pela qual quanto maior o tamanho do bloco, maior a possibilidade de desperdício de espaço. Quanto menor o tamanho do bloco, maior a possibilidade de eu ter um aproveitamento maior do disco. Certo? Eu vou ter um desperdício menor. Então percebam que isso é alguma coisa que se contradiz, né? Quanto maior o tamanho do bloco, melhor uma coisa, mas eu pioro o outro. Se eu diminuir demais, melhor uma coisa, pior o outro. É claro que a solução vai estar aqui no meio do caminho, em algum ponto aqui no meio do caminho. Certo? Então, tipicamente, são esses gráficos aqui. É esse gráfico aqui que faz com que a gente tome certas decisões de projeto com relação ao tamanho do bloco em um sistema. Como é que eu administro o espaço livre de um disco? Então, eu posso administrar esse espaço livre através de blocos com a lista ligada de blocos livres. Então, eu tenho um bloco que determina quais são os blocos que estão livres. Dentro desse bloco, eu posso ter entradas em termos que ocupam certa quantidade de bytes que determinam quais são o número dos blocos que estão livres. Certo? Essa solução é de simples implementação, porém ele pode ocupar uma quantidade bem razoável de bytes dentro do meu disco só para gerenciar quais são os blocos que estão livres. Observe isso daqui. Ó. Se eu tenho um disco de 1 TB e eu uso 32 bits, ou seja, 4 bytes, para um número de um setor, e o setor é de 1 KB, eu vou dividir isso daqui, 1 TB por 1 KB, para determinar quantos setores eu tenho. Então eu vou ter 1 bilhão de setores. 1 TB dividido por 1 KB vai dar 1 bilhão. Cada um deles precisa de 4 bytes para me dizer qual é o setor. Então 4 vezes 1 bilhão vai dar 4 gigabytes só para gerenciar os espaços livres. Então de um disco de 1 TB, 4 gigabytes são só para gerenciar o espaço livre se eu utilizar esse mecanismo de lista ligada. Tá? Então pode ser muito oneroso, né? Pode desperdiçar muito espaço em disco, esse mecanismo de espaço livre baseado em lista ligada de blocos. A gente pode partir para um uso um pouco mais simples, do ponto de vista de quantos bits eu gasto por bloco. Tá? Aqui o espaço livre também é de simples implementação, mas ele ocupa muito espaço. Então eu posso usar o vetor de bits. O vetor de bits eu tenho apenas 1 bit por bloco, que ele pode estar em 1 ou pode estar em 0, no qual eu identifico se aquele bloco está presente ou se está ausente. Tá? Desculpa, se ele está livre ou se ele está ocupado. Tá? Isso é, eu tenho um tamanho fixo, tá? Que é muito compacto, ou seja, 1 bit por bloco, para me dizer quais são os blocos que estão livres ou que estão ocupados. Um bloco de 1 KB, digamos que o meu bloco seja de 1 KB, tem a indexação de 8.000 blocos. Ou seja, eu gasto apenas 1 KB para gerenciar 8.000 blocos. Um disco de 8 TB é indexado apenas com 125 megabytes de lista, porque eu tenho 125 milhões de bits para identificar cada um dos blocos aqui. Então, se torna bem mais simples, tá? O problema é que a implementação de busca é mais complexa. Ao invés de gerenciar os blocos livres saltando de bloco em bloco, agora eu vou ter que passar por cada um dos bits de maneira sequencial para poder gerenciar o espaço livre, tá bom? Uma outra questão a ser discutida aqui, pessoal, diz respeito ao compartilhamento de arquivos. A gente já mencionou alguma coisa sobre isso na última aula, que é quando eu tenho arquivos que são
compartilhados, utilizados, os donos são outros 2 usuários, por exemplo, tá? 2 ou mais usuários. Então, usuários diferentes que compartilham o arquivo. Tá? É conveniente se o arquivo aparece simultaneamente em diretórios diferentes. Então, se é possível acessar acessos por caminhos diferentes, significa que agora eu não tenho uma estrutura de árvore, eu tenho uma estrutura de diretórios que é um grafo dirigido. Tá? Eu tenho agora uma seta apontando para uma outra folha de algum outro diretório. Tá? Essas novas conexões são os que a gente chama de links, são os links que na última aula a gente falou sobre links simbólicos, tá? Onde eu tenho apenas um simples arquivo menor, tipicamente menor do que o arquivo em si, que diz, ó, toda modificação que for feita aqui vai ser refletida apenas no arquivo físico, tá? E eu tenho o que a gente chama de hard links. Hard links são um pouquinho diferentes, porque eu tenho entradas em diretórios distintos que compartilham o mesmo descritor de arquivo. Então qualquer modificação feita por chamadas de sistema, read, write, seek, append, todas elas são refletidas no arquivo. Tá? Logo, a lista de blocos desse arquivo não faz parte da entrada do diretório. E é uma das maneiras com que o Unix consegue tratar. Ele dá suporte sim a hard links, tá? Então, alguns problemas, né? Problemas com links simbólicos. Pode ter sobrecarga de acesso, tá? Eu vou ter a abertura de feita por múltiplos usuários para o arquivo. Eu posso ter entrada órfã de arquivo eliminado, ou seja, um dos usuários deleta, mas o outro não sabe disso. Então, aquele que tem o link não sabe que foi deletado o arquivo. Então, eu preciso gerenciar isso daí também. No que diz respeito aos hard links, né, eu tenho um problema da remoção do arquivo, que ela deve ser capaz de cuidar, né, para que o arquivo real seja removido, somente quando não tem mais outros links. Eu tenho que fazer vasculhar para ver se o meu sistema, e aí eu posso ter milhares de arquivos, o que faz com que essa busca possa ser bastante custosa, né? Eu tenho que verificar que não tem mais nenhum link ligado a ele. Tá? O usuário original será sempre o responsável pelo espaço, né? E o arquivo removido pelo dono continua sendo usado por outras pessoas. Tá legal? Em geral, quando a gente faz backup dos arquivos, tem que cuidar com links simbólicos e hard links para que eu não duplique o trabalho de cópia desses dados. Tá? É importante a gente sempre lembrar que quando eu tenho um desastre, alguma catástrofe acontecendo com o meu computador, as peças do computador podem sempre ser repostas sem prejuízo, né? Mas os dados eles são muito mais importantes, são muito mais valiosos. Então, é sempre importante manter a consistência dos dados, tá? E discos, eles usam um mecanismo de tabela, né, para identificar quais são os blocos do disco, e alguns desses blocos eles podem estar marcados como blocos ruins. A gente chama isso de bad blocks, blocos realmente ruins que não podem ser gravados porque são defeituosos, né? Um disco que começa a se degradar bastante, ele é cheio de bad blocks, são um monte de blocos nos quais o sistema operacional nunca vai gravar nada lá porque sabe que aquele espaço está defeituoso. Tá? Então, do ponto de vista do hardware, né, um bad block, né, um bloco defeituoso é um setor do disco, né, que está marcado como inutilizável. Tá? Então, o sistema de arquivos ele termina construindo um arquivo contendo os blocos ruins para que eles não sejam utilizados. Então, eu posso ter também o uso de uma atualização atômica para garantir a confiabilidade, tá? Garantir que a atualização parcial nunca acontece, conforme a gente já conversou na última aula, ou seja, eu removo um arquivo, retiro da lista de inodes e marco como o bloco disponível na lista de blocos livres. Tá? Então esses discos eles se tornam agora, um processo de deleção desses arquivos se torna atômico, tá? E tolerante a falhos. Tipicamente eu posso ter um conjunto de discos que consiga garantir, uma duplicação de discos que consiga garantir que não haja perda dos dados aí através de uma série de backups. Tá? Então discos com atualização atômica tolerante a falhas são implementadas com 2 ou mais discos físicos para cada um disco lógico. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí.
Então a gente chega até o conceito de RAIDs. Tá? RAID significa Redundant Array of Independent Disks. Discos, conjunto, né? Vetor redundante de discos independentes. Tá? Então os RAIDs, ou os tipos de RAID, na verdade surgiu o primeiro RAID, ele surgiu com a necessidade de dar, na verdade, performance e vazão ao acesso aos discos. A ideia do primeiro RAID foi criado não para que replicasse os dados de um disco, mas sim fizesse com que eu tivesse 2 discos, mas um espaço de endereçamento só. É como se eu tivesse, nesse disco eu tenho os blocos pares, nesse disco eu tenho os blocos ímpares, por exemplo. Por que isso é eficiente? Porque eu posso fazer acesso aos 2 discos ao mesmo tempo. Eu posso ler 2 setores ao mesmo tempo. Eu posso recuperar múltiplos blocos ao mesmo tempo. Então a ideia é dar performance e vazão. Obviamente, com o passar do tempo, o conceito de RAID foi incluindo o conceito de confiabilidade. Então, existem diferentes padrões de formação de RAID e a gente vai passar rapidinho sobre cada um deles. Tá? O conceito de RAID original, ele tenta manter as características de disponibilidade, tá? Observando esse conjunto de discos como um único grande disco que está sempre disponível para o usuário. O sistema operacional é totalmente independente do RAID e é um dispositivo com alta confiabilidade e redundância. Então eu tenho um aumento da disponibilidade dos dados, porque agora eu tenho rápido acesso através de múltiplos drivers, né? Múltiplos acessos de disco. Tá? E a gente vai ver que RAIDs também, em sequência, depois da sua criação, foram usados para garantir redundância e o que a gente chama de paridade. Né? O gerenciamento é simplificado através de um único drive. Tá? E os componentes, tá? Esse único drive que eu mencionei aqui é só para gerenciamento e partição. Tá? Individualmente, cada disco, claro, tem o seu drive. E os componentes de um RAID, eles são do tipo hot swap, que a gente chama. Hot swap significa que eu tenho discos disponíveis dentro do meu sistema e a qualquer momento eu posso retirar um disco e colocar outro sem ter que parar o sistema. Então é o que a gente chama de hot swap. Tá? Uma troca rápida sem prejuízo. Então vamos começar falando do primeiro nível, o nível 0 do RAID. No tipo RAID nível 0, né, a gente faz uso de múltiplos discos, como eu falei, em um único espaço de endereçamento. Então, o gerenciador de RAID recebe uma solicitação de acesso a um determinado dado, tá? E ele faz acesso a esse conjunto de dados nos 2 discos ao mesmo tempo. Porque esses dados, se você fizer um entrelaçamento dos dados, né, da sequência dos dados, parte dos dados que foram solicitados vão estar num disco, parte dos dados solicitados vão estar no outro disco. Tá? Então essa é a ideia do RAID nível 0. Então é ter grande performance de leitura e de escrita fazendo acesso a dados em 2 ou mais discos físicos, né, ao mesmo tempo. No RAID, cada unidade de acesso ela é definida em unidades maiores do que blocos, que a gente chama de stripes. Tá? E aí é um tamanho que vai também ser otimizado junto com o projeto do sistema operacional. Tá? Então, a capacidade é a soma de discos que vão estar no array. Então, toda a capacidade do RAID é dada pela soma das capacidades dos discos que formam esse RAID 0. Nesse caso, esse RAID ele não proporciona nenhum tipo de proteção contra falhas no hardware, somente proporciona aumento de performance. Todos esses discos que fazem parte do RAID estão igualmente suscetíveis a falhas de blocos ruins e etc., de qualquer tipo de catástrofe que possa ocorrer em discos comuns. Então isso aqui é uma representação do RAID nível 0, então vem uma sequência de solicitações de diferentes stripes, né, desses tamanhos, e aí eu faço acesso a cada um desses dados. Se tudo der certo, né, os acessos vão estar acontecendo de maneira paralela aqui para cada um dos discos que fazem parte do RAID. Do ponto de vista do sistema operacional e do usuário, ele só vê um disco, né? Mas a implementação são feita com mais de um disco físico, certo?
Então vem essa solicitação, as solicitações são despachadas para os respectivos discos que contêm os dados que são solicitados, certo? Então dessa forma eu tenho 4 discos trabalhando em paralelo como se fosse apenas um. No RAID nível 1, a ideia é que ocorra um espelhamento. Eu tenho os dados em um disco e eu vou replicar esses dados em um segundo disco. Então eu vou ter sim redundância de informação. Então a ideia é proporcionar um alto nível de tolerância a falhas. Se um dado é em um determinado disco, por algum motivo, ocorre uma falha no acesso àquele dado, ele se encontra impossível de ser acessado, eu tenho uma cópia desse outro dado em um outro disco, certo? Então ele trabalha com múltiplos de 2 discos rígidos, porque eu tenho sempre o par dados e backup dos dados. Então ele oferece essa proteção contra falhas no disco na taxa de 1 para 1. Cada stripe eu tenho uma cópia de outro stripe no outro disco, certo? Para proteger contra desastres naturais, tipicamente o RAID ele pode ser colocado em um outro espaço físico, não tem problema, né? São conectados via rede e aí eu posso colocar em outro espaço. Isso, claro, tem um custo associado. É uma implementação de alto custo, porque no fim das contas, para cada byte que você tem, você vai estar pagando dobrado, porque você tem um outro disco para o tamanho que você deseja. Então, se você quer um RAID de tamanho 10 terabytes, você vai ter que comprar discos rígidos para formar 20 terabytes, porque vão ser 10 dos dados e 10 da cópia dos dados. Então, o custo por gigabyte, claro, termina sendo o dobro. Então, a solicitação é feita, e aqui é um negócio interessante, né? Eu faço uma solicitação aos 2 ao mesmo tempo. Eu não espero fazer uma solicitação a um, verificar que está errado e faço uma solicitação ao outro, tá? Eu faço a solicitação aos 2 ao mesmo tempo, que me respondem e, respondendo corretamente os 2, eu respondo para o usuário a informação que foi solicitada. RAIDs nível 2, 3 e 4, tá? Eu coloco aqui todos eles juntos, porque na verdade eles tiveram poucas mudanças de um para o outro. No RAID nível 2, ele usa um tipo de mecanismo para verificar a corretude dos dados que a gente chama de SC, Error Correction Code. É a mesma tecnologia utilizada em memória principal, para verificar se os dados estão corretos. Uma das coisas que ele faz uso é o uso do que a gente chama de bit de paridade. O bit de paridade ele é um bit que é adicionado a uma certa quantidade de bits. Nesse caso aqui eu estou colocando um exemplo de 1 byte. No RAID nível 2, a paridade é por 1 byte. Então, a cada 1 byte, ou seja, 8 bits, eu tenho um nono bit, que ele vai estar em 0 se o número de bits igual a 1 for par. E ele vai ser 1 se o número de bits igual a 1 for ímpar. A gente chama isso de paridade. A paridade é par, a paridade é ímpar. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, ó, esse número tem 1, 2, 3, 4 bits iguais a 1. Logo, o número de bits iguais a 1 é par, então a paridade dele é 0. Esse caso de baixo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bits iguais a 1, logo a paridade dele é ímpar, então o bit de paridade vai ser igual a 1. Perceba aqui que eu estou gastando mais bits só para me dizer se os dados que estão ali gravados estão corretos, tá? Foram gravados de maneira correta. Se a paridade for consistente, então for inconsistente, então o dado está errado. Então consigo identificar que eu tenho esse dado errado. O RAID nível 2 utiliza a mesma replicação do RAID nível 1. Então, para cada dado eu tenho uma cópia desse dado em um outro disco, tá? E aí eu vou fazer isso agora adicionando bits nos 2 discos. Então eu gasto ainda mais bytes para armazenar uma mesma informação, ainda mais do que no nível 1, tá? Porque agora eu vou adicionar 1 bit a cada byte para me dizer se o dado está correto ou não. Então perceba que o dado ele pode estar gravado correto. O bloco não precisa estar ruim, não é um bad block, mas o dado foi gravado errado por algum motivo, certo? E aí eu consigo detectar às vezes, tá? Por quê? Porque isso aqui pode falhar. Imagina nesse primeiro exemplo, onde eu tenho 4 bytes, imagina que esses 2 primeiros 1s aqui, na verdade, foram gravados como 2 zeros.
Ah, então eu passo de ter 4 bits iguais a 1 para ter 2 bits iguais a 1. Mas se eu tenho 2 bits iguais a 1, a paridade continua par. Logo, está consistente dizer que o bit de paridade é igual a 0. Então quer dizer que, percebam que esse bit de paridade não exime qualquer falha. Ele acha algumas falhas, consegue detectar algumas falhas, mas não todas as falhas. O RAID nível 3 ele é uma melhoria em cima do nível 2 porque ele considera que as técnicas de Error Correction Code já estão presentes dentro do controlador físico, do hardware dos discos. Então ele elimina esse processo via software. Tá? Então o armazenamento extra é utilizado para bits de correção de erro. Tá? Ao invés de só detectar, eu consigo corrigir o erro. Na prática, o nível 2 não é utilizado, e sim o 3 ou o 4. Falando no nível 4, o nível 4 é similar ao RAID nível 3, porém ele usa uma granularidade um pouquinho diferente para paridade. Ao invés de ser byte, ele utiliza blocos. Tá? Assim eu diminuo o gasto que eu tenho acrescentando bits de paridade. Certo? Então aqui o RAID nível 3, tá? E o 2, 3 e 4 atuam de maneira parecida, tá? Percebam que o último disco é um disco só dedicado para bits de paridade. Então os bits de paridade no RAID 2, 3 e 4 não ficam no próprio disco que contém os dados, isso é importante. Eles ficam no disco de paridade. Isso pode ser problemático, né? Porque imagina que eu tenho um dos discos aqui que o disco completamente falha. E esse disco que falhou é o disco de paridade. Se o disco de paridade falhou, eu não consigo mais garantir que a corretude dos dados nos outros discos. E aí eu posso ter problema. Certo? No RAID nível 5, tá? O RAID nível 5 ele é feita, o marketing dele, né? A grande vantagem dele é que ele é muito utilizado em ambientes OLTP, tá? Que são aplicações de transação, garantindo corretude e atomicidade da transação, conforme a gente já falou. Ou você faz toda a operação ou você não faz nenhuma, tá? Então ele tem uma proteção de falha no disco na razão de 1 para vários, tá? Qualquer disco rígido pode falhar e mesmo assim o sistema continua funcionando, tá? Então ele garante isso daí. Não oferece proteção contra desastres físicos, tá? Destruir um disco, por exemplo, não tem... não destruir o disco, mas destruir todo um sistema de gerenciamento do RAID. Não protege contra isso, tá? E nem contra vírus digitais, acidentes de deleção de dados e assim por diante. É uma implementação de alto custo, exatamente porque tem essa relação de 1 para vários no que diz respeito à proteção dos dados, tá? Ele dá, sim, uma vantagem com relação à perda do disco de paridade, porque o RAID nível 5, a principal característica dele é que ao invés dos bits de paridade ficarem todos em um disco só, eles são entrelaçados com os dados. Então eu tenho no mesmo disco, eu tenho os dados em si, seguido por bits de paridade. Dados, bits de paridade, dados, bits de paridade, assim por diante. Eu não tenho um disco só dedicado aos bits de paridade, tá? Então, esse é o RAID nível 5. Perceba que não tem um disco exclusivo para paridade. Então isso aqui é um resumo, tá? Dos níveis de RAID, né? Percebam que o RAID começou como uma solução para aumentar desempenho apenas. Não tem uma ideia de redundância e por isso tolerância a falhas. Tá? O RAID nível 1 é que trouxe essa noção de tolerância a falhas. Percebam que no RAID nível 1 eu vou estar dobrando a quantidade de discos que são usados, porque eles são backups. No RAID nível 2 eu vou ter um conjunto de discos que são utilizados para guardar os bits de paridade, assim como no 3 e no 4. A diferença é que no 3 eu tenho correção de erros embutida nos controladores, enquanto que no RAID havia software. E no RAID nível 4 eu vou ter esse uso aqui de paridade em nível de bloco ao invés de nível de byte, tá certo? E no nível 5 perceba que não tem um disco só de paridade, ele é entrelaçado junto com os outros dados, ok? Então quando a gente fala de acesso a dados,
em um sistema multiprogramado, eu tenho que notar que podem existir leituras e escritas que são efetuadas por diferentes usuários em um mesmo arquivo. Isso pode ser complexo de se lidar. Tá? No Unix tradicional, as leituras e escritas são tratadas na ordem que chegam no sistema operacional. Mas isso pode gerar problemas e a exclusão mútua pode ser necessária. Tá? A solução mais comum é utilizar travas, uma por arquivo, travas como a gente já conversou quando a gente falou sobre gerência de processos. Tá? A diferença, né, vai ser a ênfase dos dados ao invés da ênfase no código. Não tem uma região crítica. O que tem são dados compartilhados que, quando é feita uma solicitação, é preciso garantir exclusão mútua no acesso a ela. Eu posso ter também uma característica de transação. A gente já conversou sobre isso quando a gente falou sobre sistemas de journaling, tá? Mas eu tenho que ser capaz de ter uma atualização dos dados de maneira atômica. Tá? Eu tenho que... E nada acontece, né, até que eu termine a minha transação. Essa noção é a base que constitui e que diferencia o sistema de arquivos NTFS do FAT32, por exemplo. Os Windows no passado, eles utilizavam o sistema de arquivos como padrão, o FAT32. Até que o Windows 2000, se eu não me engano, foi um dos primeiros que fez uso do NTFS. O NTFS ele é um sistema baseado em transações. Então, isso garante uma maior consistência dos dados e dos blocos livres e blocos ocupados do disco. A gente vai ver um exemplo de como isso daí pode acarretar problemas e por que transações são importantes para evitar esses problemas. Tá? Bom, uma das coisas que um sistema operacional deve ser capaz de fazer são cópias de segurança, ser capaz de periodicamente realizar cópias de segurança. O processo de realizar cópias de segurança pode ser feito de maneiras diferentes e pode trazer certos problemas, certos pontos que a gente precisa discutir. Tá? Os objetivos da cópia de segurança, é claro, é recuperação de desastres, recuperação de erros. Eu fiz alguma modificação indevida, na hora eu estava fazendo intencionalmente, mas era para ser indevida. Eu posso ter uma recuperação de desastre, queimou algum dispositivo de armazenamento e assim por diante. Tá? Então as cópias de segurança podem ser lentas, né, claro, e podem fazer um uso maior de espaço. Eu vou estar dobrando, posso até dobrar a quantidade de dados que eu vou ter nos meus discos, né? Eu posso fazer dois tipos de dump. Dump é a cópia, né, do disco, que pode ser físico ou pode ser um dump lógico. Tá? No dump físico, o disco inteiro é copiado. É uma aplicação extremamente simples. Eu simplesmente pego todos os bits, copio de um lado para o outro. Tá? Só que eu tenho que tomar cuidado com os blocos que são considerados inválidos. Depende de como essa marcação é feita. Essa marcação de blocos ruins, os bad blocks, pode ser feita direto pelo hardware. Se for feita pelo hardware, ok. Quando ele chegar do outro lado, eu vou ter uma detecção, né? Vou trazer esses dados e vai estar ok. Se ele for mantido pelo sistema operacional, eu tenho que, na hora de realizar a cópia, trazer também essa informação do sistema operacional que marcou aquele bloco como sendo um bad block. Então, retomando. Se for pelo hardware, na hora da cópia eu identifico, ó, isso aqui é um bad block, não preciso copiar. Quando é feito pelo sistema operacional, eu copio todos os dados, mas não sei se eu copiei de um bad block ou não. Se eu copiei de um bad block, veio uma informação completamente errada. E aí o sistema operacional deve ter uma tabela, eu preciso copiar essa tabela também para que eu garanta consistência e corretude dos dados. Certo? No chamado dump lógico, tá? O que eu faço aqui, uma cópia dos dados que não foram modificados. Que foram modificados, tá? Então eu vou fazer todas essas mudanças, né? A partir, fazendo uma busca recursiva nos diretórios, procurando dados que foram modificados para que eu faça essa cópia. A cópia do dump lógico, ele tem que levar em consideração que certos dados eles podem ser perigosos de ser feita a cópia. Por exemplo, o /dev, por exemplo, que guarda no sistema Unix, que guarda informações dos dispositivos, quando é feita uma atualização, pode ser perigoso fazer uma cópia da modificação desse /dev na cópia de segurança, certo? Porque o dispositivo a ser utilizado pela cópia de segurança pode ser diferente, tá? Eu posso também não querer copiar arquivos especiais, como pipes, que contêm informações de
comunicação entre processos, tá? E eu posso fazer também o que a gente chama de dumps incrementais. Ao fazer a cópia de segurança, eu vou fazendo essa cópia de segurança incrementalmente, tá? Nos arquivos que forem modificados, tá? Eu posso fazer um dump completo mais o incrementos, então eu faço o dump completo mês a mês e incrementos a cada dia. Obviamente que eu não quero fazer um dump físico completo todos os dias. Isso levaria muito tempo, tá? Então eu posso adotar esse dump incremental, onde eu faço a cópia dos dados completas mês a mês e incrementos todos os dias. Pode complicar a recuperação, porque eu posso ter uma cópia intermediária. Até determinado diretório eu consegui copiar tudo atualizado. Dali para frente eu não consegui copiar tudo, tá? Então pode criar uma informação inconsistente, por exemplo. Eu tenho um diretório que me diz que eu tenho 7 arquivos, quando na verdade eu tenho 8, tá? Então isso pode ser complicado e tem que ser bem gerenciado. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa árvore de diretórios e aqui eu tenho uma marcação de quais os diretórios que foram alterados, quais não foram alterados. Então digamos que eu tenha esses sombreados aqui como sendo diretórios e arquivos que tenham sido modificados. Para manter a estrutura de diretórios correta de um arquivo modificado, eu vou ter que fazer cópia não só dos arquivos que foram sombreados e dos diretórios sombreados, mas vou ter que fazer cópia também dos pais e toda essa cadeia aqui de diretórios que termina contendo arquivos que foram modificados. Então, nesse exemplo aqui, os diretórios 5, 6 e 7 precisam ser copiados para manter a estrutura do diretório que contém o 8 e o 9, certo? Bom, falando ainda de confiabilidade do sistema de arquivos, a gente precisa considerar que, dependendo da manipulação de arquivos sendo feita, pode ser que alguns arquivos no Unix, por exemplo, tenham buracos nos arquivos. Se eu fizer uma manipulação do ponto de escrita de um arquivo, e se eu fizer uma busca, né, avançar esse marcador para mais na frente no arquivo, eu posso criar arquivos que tenham informações nulas dentro deles, tá? Então, eu tenho que ter cuidado para que esses arquivos sejam copiados com informações pertinentes e eu tenho que tomar cuidado também com links para evitar a duplicação, a cópia dupla de arquivos. Então, os sistemas de arquivos, no fim das contas, eles vão manipular os arquivos, criar, dar oportunidade, né, através de chamadas de sistema da criação, deleção, escrita, leitura de arquivos, tá? Mas o que ocorre quando um programa morre antes que os dados sejam salvos, tá? O mais grave ainda, o que acontece se o bloco que deveria ter sido salvo era o inode, ou seja, era o índice dos blocos de um determinado arquivo. Bom, aí a gente passa para um problema de verificação dos blocos usados e dos blocos livres dentro de um sistema operacional. Os sistemas operacionais, eles provêm utilitários que servem exatamente para verificar a consistência dos discos. No Unix, por exemplo, tem o FSCK e no Windows tem o checkdisk, tá? Então como é que a gente checa a consistência dos blocos? Lembre sempre que para ter uma noção de quais são os blocos usados e os blocos livres, eu tenho que ter uma lista, tá? Essa lista pode ser encadeada ou pode ser um mapa de bits, tá? Se eu tenho um mapa de bits, por exemplo, eu tenho uma lista de quais são os blocos que estão livres, quais são os blocos que estão utilizados. A consistência dos blocos, a verificação da consistência dos blocos é feita verificando essas listas. Quantas vezes um bloco está presente em um arquivo, ou seja, eu pego um arquivo e verifico quais são os blocos que fazem parte desse arquivo. E marco, tá? Vou marcando. E eu verifico quantas vezes um bloco está presente na lista livre. Isso é uma outra checagem. Eu vou verificar cada um dos blocos e verificar se aquele bloco está presente na lista livre e quantas vezes ele está livre. Obviamente que o que eu quero é que um bloco que faz parte de um arquivo não esteja presente em um outro arquivo. Isso seria uma inconsistência, certo? E não quero também que um bloco livre tenha sido marcado 2 vezes na lista de blocos livres. Isso pode acontecer. A gente fala já sobre isso daí. Bom, esse programa que faz a checagem, ele lê todos os inodes e percorre essa lista de blocos.
Toda vez que o bloco é encontrado, ele atualiza a primeira tabela que tem os blocos que são contidos em um determinado arquivo e percorre a lista livre, como eu mencionei. Os blocos bons são aqueles que fazem a parte apenas de uma das duas listas. Ou eles estão sendo utilizados por um arquivo, ou eles estão sendo utilizados por outro arquivo. Ou eles não estão sendo utilizados por nenhum arquivo. Mais do que isso, eles só foram encontrados em um único arquivo e eles não constam duas vezes na lista de blocos livres. Por isso que eu estou colocando esse par aqui, 10 ou 01. Ou ele está somente em um arquivo e está sendo utilizado, ou ele não está sendo utilizado e foi encontrado apenas uma vez. O bloco também pode estar perdido, ou seja, ele não foi encontrado em nenhum arquivo e também não faz parte da lista de blocos livres. Isso é problemático. Pode ser um bloco com mais de uma ocorrência na lista livre, tá? Ou pode ser blocos presentes em mais de um arquivo. Aí é um pouco mais grave, tá? Percebam essas 4 situações aqui. O que vocês estão vendo aqui são 4 situações diferentes, A, B, C e D, onde eu tenho a primeira delas, eu tenho uma lista de blocos em uso, né? Tá vendo que todos eles têm um par de filas de bits. Então, o de cima aqui são os blocos em uso, o de baixo são os blocos livres, e aqui está a sequência dos blocos. Bloco 0, bloco 1, bloco 2, 3, 4, 5. Esse primeiro cenário, o cenário A que vocês estão vendo, ele é perfeito. Está tudo tranquilo. Todos os blocos estão num par 1, 0 ou um par 0, 1. Por exemplo, o bloco 0 ele está em uso e, obviamente, não está na lista de livres. Legal. Mesma coisa com 1. O 2, o bloco 2 não está em uso e está na lista de livres. Legal. E assim por diante. Todos eles ou estão na lista de livres de uso em 1 ou na lista de livres também em 1. Entretanto, perceba que os outros casos trazem cada um deles um problema. O segundo caso aqui, o caso B, eu tenho o caso de um bloco desaparecido. Por quê? Porque o bloco 2 ele está com 0 aqui nos blocos em uso e 0 nos blocos livres. Ou seja, ele não foi encontrado na lista de blocos livres e ele também não foi encontrado em nenhum arquivo. Nenhum dos arquivos diz que estava usando o bloco 0. É o que a gente chama de bloco desaparecido. O bloco desaparecido, conforme mencionei no slide anterior, ele pode ser resultado de, durante o processo de remover um arquivo, ele foi removido do arquivo, né? O arquivo, digamos, foi deletado, então ele é retirado do bloco em uso, ou seja, nenhum outro arquivo contém aquilo ali, mas ele não chegou a ser incluído nos blocos livres. Aconteceu alguma coisa que interrompeu esse processo. Certo? Então ele é um bloco desaparecido. Como é que a gente conserta isso? A gente simplesmente insere ele na lista de blocos livres. É assim que a gente conserta um bloco desaparecido. Se ninguém está fazendo uso, então eu marco ele como bloco livre. Esse terceiro caso aqui, eu tenho um bloco duplicado. Percebam que ele apareceu 2 vezes na lista de blocos livres. Obviamente ele não está em uso por ninguém e apareceu 2 vezes na lista de blocos livres, tá? Então isso é um problema também. A ideia é reconstruir a lista livre, fazer com que essa lista de blocos livres está errada. Então eu vou refazer essa lista de blocos livres, marcando esse bloco 4, que está como exemplo aqui, como apenas 1. E o pior caso é o bloco duplicado, certo? De alguma maneira o bloco foi marcado como em uso por um arquivo e em uso por um outro arquivo também. Isso é problemático, tá? Porque isso me dá uma noção de que esses 2 arquivos aqui, um desses 2 pelo menos, está inconsistente. Está com erro, tá? Então o que é feito aqui? O que é feito é encontrar um outro bloco que está disponível. Digamos, bloco 4 aqui, ó, que está disponível. Marcar esse bloco 4 como em uso, ou seja, marco aqui como 1 e marco o bloco livre como 0, e realizar uma cópia dos dados que estão no bloco 5 para o bloco 4. E atribuir esse bloco 4 agora para um dos 2 arquivos que está dizendo que tem o bloco 5. Então ele passa a não ter mais o bloco 5, no lugar dele ele tem o bloco 4. Tá? Essa é a ideia. Então com isso esses programas conseguem manter a consistência, verificar a consistência dos dados e corrigir essa consistência, essa inconsistência se ela for encontrada. Ok?
Bom, outro processo que é feito por esse tipo de aplicação é verificação de consistência de arquivos e diretórios. Tá? Então, o que é feito aqui é verificar se os arquivos que têm hard links, né, que são referenciados por diferentes diretórios, se essa contagem está correta. Como assim? Eu tenho um determinado arquivo e eu tenho hard links que são presentes em diferentes diretórios. Ou seja, esse arquivo é compartilhado por diferentes diretórios, através de hard links. Quando é criado um hard link, eu vou criar um contador aqui no meu inode que vai dizer quantos diretórios referenciam esse arquivo. Então, digamos que eu tenho 5 diretórios que referenciam esse arquivo. Pode acontecer 2 problemas se eu revisar isso daí e encontrar mais referências do que estava previsto. Ou eu posso encontrar menos referências do que estava previsto. Um sistema de arquivos está consistente se eu encontro, eu estava previsto 5 referências a esse arquivo e eu encontrei realmente 5, beleza, o sistema está ok. Para fazer essa checagem, o FSCK, por exemplo, o que ele faz é criar uma tabela de contadores, um por arquivo. Tá? Então eu tenho um contador para cada um dos arquivos. E eu percorro a árvore de diretórios achando hard links. Toda vida que um inode é encontrado referenciando esse arquivo, eu incremento esse contador. E agora o que eu vou fazer é comparar o contador presente no inode do arquivo e esse contador que eu estou criando. Se era 5 que estava dito lá no inode, eu encontrei 5, o sistema está consistente, perfeito. Mas como eu disse, pode acontecer 2 situações. O contador que eu fiz agora foi mais alto. Ou seja, eu encontrei 6 e era para ter só 5. Tá? Isso é um problema. Significa que quando houve uma remoção, não foi atualizado no inode. Houve uma remoção de um hard link para esse arquivo, mas o contador não foi atualizado. Ou seja, tem mais do que o previsto. Então, o arquivo ele iria ficar no sistema mesmo que todas as referências a ele fossem removidas. Ou seja, ninguém mais está utilizando e ele continua lá. Tá? Então isso é problemático porque eu vou fazer o uso, vou estar desperdiçando espaço em disco. Tá? A outra situação é se eu contei e eu contei menos do que na verdade existe. Isso é problemático. Por quê? Porque toda vida que um hard link é deletado, eu diminuo esse meu contador. Vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando ele chega a 0, eu deleto o arquivo. Mas só que como eu encontrei menos referências, né? Eu encontrei mais referências do que tinha de fato, o que vai acontecer é quando o penúltimo remover for removido, a penúltima referência for removida, o arquivo vai ser removido ainda. E vai ficar uma referência fantasma aí. Então, de novo, eu atualizo o contador de links. Então, essas referências são sempre feitas para garantir a consistência dos dados, tá? Outro tipo de problema pode acontecer, tá? Eu vou falar de alguns aqui, tá? Eu posso ter diretórios com muitos arquivos, mais de 1000 arquivos. Isso provavelmente é uma inconsistência no inode do diretório. Permissões muito estranhas, como por exemplo, o proprietário e o grupo de um arquivo não têm acesso àquele arquivo nenhum, nem de leitura nem de escrita, mas todos os outros usuários têm. Isso é uma permissão estranha, tá? Então, provavelmente é um erro. Ou arquivos em um diretório de usuário que são pertencentes ao root, né, o superusuário, e tem poderes de superusuário quando são executados. Provavelmente também é um erro, certo? Então tem essas checagens que são de inconsistência são feitas por esses programas de consistências de dados em discos, ok, pessoal? Vamos falar rapidamente então agora, pessoal, sobre desempenho dos sistemas de arquivos, tá? O acesso ao disco, ele é um acesso bastante lento. Então, para isso, existem algumas maneiras que a gente pode fazer para tentar minimizar essa latência tão alta no acesso ao disco, né? Eu vou falar aqui sobre 3 maneiras principais, certo? A primeira dela é o uso de um conceito de cache, tá? Então, a ideia aqui é fazer com que os blocos que são trazidos do disco para o sistema, para a memória, dependendo da natureza deles, eles fiquem mais tempo na memória para que eu não tenha que fazer acesso ao disco com tanta frequência, né? Então a ideia é usar certos critérios para garantir que esses blocos fiquem mais tempo na memória. E esses critérios são baseados no princípio da localidade, tá? Então aqui eu vou ter o uso de uma tabela hash, uma lista ligada para manter essa cache,
Tá? E as considerações que eu vou fazer é blocos mais antigos, que são referenciados mais vezes e que em geral estão modificados, ou seja, que eu demore um pouco mais de tempo para poder escrever eles no disco. É claro que eu também vou querer manter inodes, né, que são importantes para manter a consistência do sistema, que frequentemente também são utilizados. Então, esses blocos que contêm essas informações, eles têm uma preferência para ficar na memória. Então, reservo um pequeno espaço da memória para manter como se fosse uma cache do disco, certo? Então, eu tenho uma tabela hash que mantém aqui uma certa fila que implementa um algoritmo chamado LRU, que a gente já conhece, tá? Que é o menos recentemente utilizado. Então o bloco menos recente utilizado vai terminar saindo dessa cache e eu vou ficar mantendo essa cache de blocos do disco aqui na memória principal, certo? Então a ideia é que esses blocos que são essenciais para a consistência do sistema, eles fiquem em uma categoria diferente. Cada uma das entradas aqui nessa tabela hash representa uma lista LRU de blocos que recaem sobre uma categoria. Inodes, blocos indiretos, diretórios, blocos de dados completos, blocos de dados parciais e assim por diante, que são categorias de informações do sistema operacional que são essenciais para a consistência do sistema. Tá? Mesmo assim, a gente não deveria deixar blocos modificados sem ser escritos no disco por muito tempo, claro, porque eu posso ter uma falha no meu sistema, desligar o sistema, e essas modificações que eu fiz não foram sentidas, não foram escritas no disco. Então isso pode ser problemático. Então eu quero evitar de deixar muito tempo esses blocos lá. Então a ideia é manter uma cache dos principais blocos utilizados e dos blocos que são mais necessários para a consistência do sistema, que eu tenho uma tendência a ficar utilizando mais vezes, tá ok? Uma outra maneira de acelerar esse processo, tentar diminuir a latência de acesso aos arquivos no disco, é ter o que a gente chama de leitura preventiva dos blocos. A ideia é tentar colocar blocos na cache antes que sua leitura ou escrita seja requisitada. Isso, de novo, é feito através do princípio de localidade espacial. Eu vou trazer blocos e blocos vizinhos que têm uma maior chance de serem utilizados pelos arquivos que estão abertos. Tá? Então eu trago esses blocos de maneira preventiva. E a última maneira é tentar reduzir o movimento do braço do disco. Ou seja, colocar blocos que podem ser usados, que ter maior chance de ser usados, próximos uns aos outros, tentando diminuir essa amplitude de busca dos dados dentro de um disco. Né? Perceba que é interessante observar, ter uma noção da geometria do disco, tá? Então aqui eu vou colocar cada um desses setores aqui, eu vou colocar inodes próximos do início do disco e todos juntinhos, tá? E tentar colocar eles próximos para que quando eu leia numa sequência cada um dos setores do disco. Tá legal? Então essas são 3 maneiras que é utilizado tentando aumentar a performance do sistema de arquivos. Ok, pessoal? Então é isso. Essas são as referências da aula de hoje e até a próxima.